Gente, a minha opinião em relação à questão do gás, eu tenho dado em muitas lives, mas a dinâmica da presença aqui, inclusive de novos amigos aqui conosco, nos faz reiterar. A minha perspectiva é que nós vamos aí, naturalmente, a partir de setembro, outubro, outono, inverno europeu, no outono, já muitos lugares com temperaturas muito baixas, a tendência, um abraço, Dagoberto, a tendência é que nós tenhamos aí importantes cortes ou restrições no fornecimento do gás russo. Tanto é que existe por parte da União Europeia um esforço muito grande para dizer que consegue outros, eles chamam de fornecedores confiáveis. Né? É brincadeira eles chamarem o Azerbaijão de fornecedor confiável. Né? Eu não sei em que sentido é confiável o Azerbaijão nesse contexto do que se apropria o valor, ou a virtude, ou a vicissitude do termo confiável, tá certo? Mas dizer que o Azerbaijão é um fornecedor confiável, como eles estão fazendo, eu acho bastante complicado. Né? Por razões que muitos de vocês já conhecem e nós estamos tratando aqui no dia a dia. O Zelensky perdeu o controle do país? O Zelensky perdeu o controle dos mares e do ar. Do mar e do ar. Em relação ao aspecto do território físico, a estimativa é que aproximadamente 20%, 25% do território da Ucrânia soviética, é bom que se frise, esteja sob controle russo a essa altura. Mas as fronteiras aí com a Europa Oriental, e especialmente com a Polônia, onde entra o grosso do armamento que o Ocidente entrega, continuam nas mãos do governo do Zelensky. Em relação à possibilidade de que ele tenha perdido, do seu ponto de vista da comunidade de inteligência ou algo que o valha, eu acho que ele fez um expurgo, né? um pequeno barra médio expurgo aí nas forças de segurança, que teria sido em decorrência de um ataque que os russos fizeram contra Vinnytsia, que teria atingido uma reunião ali de líderes militares importantes, inclusive de gente da comunidade de inteligência. Talvez, tá? Talvez, dentro desse contexto, nós possamos imaginar o seguinte, que alguns setores na Ucrânia não estejam de acordo com a continuidade dessas hostilidades, onde a gente sabe que os ucranianos são utilizados aí como massa de manobra dos interesses que são basicamente interesses de Washington e Londres. Então você pode ter aí uma série de situações que levem a uma dúvida sobre o tamanho do controle do Zelensky sobre as forças de segurança, basicamente, barra forças de inteligência. As forças de segurança não operam sem inteligência, tá? Esse é um ponto importante. O pessoal está falando muito sobre a questão aí do gás do Azerbaijão. Eu vou dar uma pequena dica para que vocês estudem e reflitam sobre. O problema, quando a gente trata, por mais que essas empresas de gás, de petróleo, estejam nas mãos dos Estados nacionais, ou teoricamente nas mãos dos Estados nacionais, o problema que a gente enfrenta são vasos comunicantes dentro da construção dos oligopólios. Então, há muitos interesses de vasos comunicantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem fazer nenhuma analogia ou ser presunçoso em relação ao fato de dizer que algo nesse sentido possa ocorrer em relação a acordos do Azerbaijão com a União Europeia sobre o gás. Mas a Índia, por exemplo, tudo leva a crer, está comprando um grande volume de petróleo da Rússia, refinando e vendendo no mercado internacional. Essa é uma possibilidade, é bom que se frise, a prudência determina essa fala, como se fossem produtos extraídos do território indiano. Então, eu temo muito quando a gente pensa que uma afronta ao interesse do Estado Nacional possa ser respondida de pronto. Mas vou colocar em termos mais fáceis de serem compreendidos. Teoricamente, se o Azerbaijão desafia a Rússia, dizendo que vai suprir, ainda que com 5%, 10% ou 15% do que os russos entregavam ou entregam para a Europa de gás, dizendo, o Azerbaijão vai substituir, vai entregar, vamos acreditar que vai pelo caminho de Baku, Tbilisi, Ceyhan, Geórgia, Turquia. Que eles não vão conseguir passar por Syunik na Armênia, porque o Irã já foi taxativo, e muito provavelmente com o apoio da Rússia, dizendo, olha, isto não vai acontecer, porque se passassem esses caminhos, ou se fosse dada uma administração extra-alfandegária para o Azerbaijão levar seus produtos sobre o sul da Armênia, você bloqueia a fronteira Irã-Armênia, que é ali de aproximadamente 47/49 quilômetros sul da Armênia, norte do Irã, que é um dos pontos muito importantes hoje, se a gente pensar geopoliticamente,
para que os iranianos imaginem uma válvula de escape no caso aí das sanções, dos ataques que podem ocorrer no seu território. O Azerbaijão muito próximo da União Europeia, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, de Israel, a Turquia da mesma forma, por mais retórica que seja diferente por parte do Erdogan. O Iraque é complicado, apesar de você ter muitos grupos próximos dos iranianos. Então, quer dizer, a fronteira do Irã para a Armênia é uma fronteira segura, relativamente segura para os iranianos, historicamente. Então, eu acho que eles não admitiriam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a gente não sabe se o gás do Azerbaijão é o gás do Azerbaijão. Eu não quero entrar em mais conjecturas, mas, para bom entendedor, minha palavra basta. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, estes oligopólios, eles têm vasos comunicantes. Esses oligopólios, eles têm vasos comunicantes. Muitas vezes as vontades dos Estados nacionais são ou ficam negligenciadas. Esse é o ponto. Quem conhece sabe do que eu estou falando. É a mesma coisa que muita gente evoca aí, dizendo é o seguinte, vamos privatizar a Petrobras porque vai estimular a livre concorrência. Vocês não têm ideia do que seja um oligopólio no setor energético. O oligopólio no setor energético, ele controla não apenas os preços de venda em função da oferta, como ele controla quem vai comprar de quem. Acordem. Aqueles que imaginam que privatizar a Petrobras seja estimular a livre iniciativa. Acordem. Acordem. Eu sou totalmente a favor da livre iniciativa. Eu sou a favor da meritocracia, mas oligopólio, livre iniciativa e meritocracia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Esses setores de energia, eles não só estabelecem de maneira... Setor cartelizado. Olha, o Rogério vai vender para o Pedro, o Antônio vai vender para o Paulo. Ninguém fura os olhos de ninguém. Vocês compreenderam? É isso que acontece. Então, a questão da privatização da Petrobras não vai trazer nenhum tipo de benefício para o consumidor por estar aí, eventualmente, colocada a ideia da livre concorrência. Livre concorrência no setor de energia é quase uma história da Lapônia. É quase dizer para um adolescente de 15 anos que o Papai Noel vai levar presente para ele no Natal. É esse o ponto. Ninguém fura o zóio de ninguém. Linguagem absolutamente acessível. A ideia é o seguinte, se eu tenho um determinado cliente, eu vou vender... Isso até na petroquímica é assim. Na química, da mesma forma, gente. São setores oligopolizados que, inclusive, comércios entre países são regulados a partir do interesse desses cartéis. Se o Brasil vende para Angola... Estou citando o Brasil aqui, tudo metaforicamente, tá, pessoal? Se o Brasil vende para Angola, suponhamos que o Brasil venda para Angola, que seja o mercado cativo do Brasil. Vamos supor que seja petroquímico de segunda geração. Aí você imagina o seguinte, a Argentina passa a ter oferta de petroquímico de segunda geração e vai buscar competir com o mercado, no mercado angolano com o produto brasileiro. O brasileiro vai dizer... Tá? Rafael, eu acho que há possibilidade de, tá? Há possibilidade de. Tá? Há possibilidade de. E aí o que eles vão fazer? Vai dizer, você vai furar meu zóio? Tudo bem, eu vou no teu mercado cativo, Argentina, e vou derrubar o preço. E ninguém faz isso, porque ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Tá certo? Ninguém é bobo. Então, eu quero dizer para você que é uma questão de pragmatismo, não é uma questão de apego a um próprio, sob ponto de vista ideológico, e nada, não é nada disso, é um pragmatismo. Tá? Porque vocês estão reclamando do PPI, da questão da paridade em relação ao preço que é cobrado no mercado internacional, que privilegia, de alguma forma, os preços do mercado externo para que a gente possa aquilatar que preço que a Petrobras deve vender. Tá certo? Vocês estão reclamando disso. Porque ainda, teoricamente... Né? Vamos imaginar a golden share do executivo brasileiro. Né? Não é isso, tá certo? Não é isso, certo? Nós vamos imaginar que fosse. Gilberto Santos está colocando aqui, cuidado, esclareça, Gilberto, um abraço, obrigado pela presença. Vamos imaginar que fosse. Agora, se nós entregássemos para uma estatal norueguesa, para uma estatal chinesa, para uma estatal italiana ou para um oligopólio desses aí, da Grã-Bretanha, da Holanda, dos Estados Unidos, vocês iam reclamar com quem? Vocês iam reclamar com quem?
Vocês iam dizer para quem que o preço da gasolina estava caro se houvesse uma questão aí na seara internacional? Com quem? Tá? Então, eu sou absolutamente contrário à privatização da Petrobras. Eu acho que a Petrobras é um próprio, também pelo aspecto simbólico do Brasil, aspecto da autonomia da energia em relação ao eventual suprimento, até das próprias Forças Armadas, se nós tivermos qualquer tipo de desafio de maior monta. A chave do cofre tem que estar na mão do Brasil em relação a esse aspecto. Eu não tenho dúvida nenhuma para que nós tomemos ciência de que em que ponto nós estamos falando. Erinaldo, esse ponto que você está tocando é fundamental. O Erinaldo está dizendo, mas, Rogério, se deixar na mão do Estado, a corrupção toma conta. Erinaldo, a corrupção é intrínseca do ser humano. Nós temos que criar mecanismos para combater. Mas essa é a ideia. Por exemplo, quando você cria um sujeito como esse ex-juiz da 13ª Vara de Curitiba e alça ele a condição de herói, é porque você está superestimando a questão da corrupção como agente que fada o Estado ou o país ao insucesso. A coisa não é assim, gente. Eu entendo perfeitamente, Rinaldo. Um abraço, seja sempre bem recebido, bem acolhido aqui no canal. Porque é o que o senso comum cria. Olha, se tem problema, se tem corrupção, pega o corrupto, coloca na cadeia. Pega o corruptor, coloca na cadeia. Mas não quebra a empresa, não quebra os símbolos nacionais. Essa é a percepção, essa é a situação. Tá certo? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é nada diferente do que foi utilizado no Maidan. Tá certo? Não é nada diferente do que foi utilizado no Maidan. Quando você cria um mecanismo e aprofunda esse mecanismo na sociedade, dizendo o grande problema que a gente tem é a questão da corrupção. Então nós vamos jogar a criança com a água do banho fora. Ah, a gente não sabe tocar, então vamos entregar para os outros, que os outros tocam melhor. Amigo, tem ladrão aqui, tem ladrão lá. Né? Eu tive muitos anos de experiência no relacionamento, no trato com a iniciativa privada, inclusive com setores oligopolizados, e eu sei como é que as coisas funcionam, pessoal. Corrupção, ela é sistêmica, muitas vezes. Corrupção, historicamente, é uma das mazelas do comportamento humano a ser analisada e criar mecanismo de coibir. Nós precisamos criar mecanismo de coibir. Tá? É do ser humano. Não tem aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Não é todo mundo que tem uma índole, que tem uma percepção, que tem uma educação, que tem um savoir-faire, um não faço para o outro que eu não quero para mim. Tem muita gente que é só de goela. O cara diz que é assim, que não sei o quê, mas na primeira oportunidade ele diz, mas porque o setor funcionário público é ladrão, não sei o quê. Mas na primeira oportunidade que ele tiver de ter um poderzinho desse tamanho, ele vai querer dar uma mordida em alguém também, gente. Tá? Então, a corrupção é um ponto importante, porque a corrupção toca no ressentimento do cara. O cara fala, porra, eu trabalho bem pra cacete.